Olá, seja bem-vindo na disciplina Blockchain e suas aplicações. Eu sou o professor Carlos Alberto, da Faculdade de Computação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. No módulo 2, vamos estudar as arquiteturas e modelos do blockchain. Nessa unidade, vamos ver as principais arquiteturas. Serve de ponto de partida a premissa que, como o blockchain veio a partir do Bitcoin, uma moeda virtual, os outros modelos de arquitetura também vieram a partir da tecnologia blockchain, mas de novas moedas virtuais. E aí se criou estruturas, né, muito parecidas e que compartilham, às vezes, as suas formas e mecanismos de consenso, de aprovação de um bloco, e nós vamos estudar exatamente isso nessa unidade. Então, para a gente reforçar, o blockchain é um software, e como um software, ele traz regras, e essas regras a gente chama de protocolos. Então, o termo protocolo vem muito da Idade Antiga, Idade Média, que eram formas de comunicação entre duas partes. Então, no caso do blockchain, ele vai ter protocolos para essas transações, protocolos para confirmação das transações, protocolos para consenso. Então, ele vai ter vários protocolos e a gente vai estudar alguns deles. Mas o objetivo, lembrem-se, o blockchain é uma tecnologia que permite o armazenamento de informações de forma descentralizada, onde os vários nós trocam informações e aprovam essa transação ou a criação de um novo bloquinho, ok? De dados. Então, vamos lá conhecer um pouco dos protocolos do blockchain. O blockchain, ele é inspirado, né, em livro Razão. Então, para quem já viu em contabilidade, um livro Razão é toda a movimentação que ocorreu, por exemplo, numa conta bancária. E lá na contabilidade se registra cronologicamente, né, a cada dia de um mês, o que houve de movimentação. A ideia que veio para o blockchain é permitir que se faça um registro digital dos dados, como num livro razão, então existe uma similaridade entre eles, mas como isso está em vários nós da rede, esses nós são independentes. E quando eu solicito, né, uma prova de trabalho, a gente vai estudar isso mais para frente. Entre esses nós, quer dizer, eles trocam informação entre eles e vários nós registram a mesma transação. Então, isso quer dizer que uma transação, por ser um banco de dados descentralizado, vai estar espalhada em vários nós. E esses nós confirmam ou não uma transação. Então, nesses passos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 dessa figura, é exatamente quando um usuário solicita uma transação, ela é transmitida na rede para esses vários nós, os nós vão validar ela, se não validar, essa transação vai ser excluída, e uma vez validada, ela vai ser acrescentada a um bloco, e isso é acorrentado ao bloco anterior, então esse novo bloco vai ser acorrentado através de hashing, e aí essa transação é confirmada para o cliente. Então, esses passos fazem parte do protocolo blockchain. A gente vai estudar em mais detalhes cada um desses passos, mas o princípio básico é mandar a transação para vários nós, eles vão confirmar, registrar e mandar de volta essa confirmação dizendo, olha, valeu essa transação. E aí uma transação, né, a gente, como veio a partir do Bitcoin, a ideia era você comprar ou vender o Bitcoin, ok? Para a gente se posicionar. Então, o blockchain, a estrutura do blockchain, quando você fala a tecnologia blockchain, ela é baseada em 3 partes. Uma é o bloco. Então, esses bloquinhos, que no caso da figura aqui são esses, né, que estão acorrentados um ao outro, eles fazem a informação ser amarrada cronologicamente uma à outra. Então, esses blocos,
eles vão seguindo cronologicamente e registrando as transações. A gente viu na aula anterior aqueles sistemas criptográficos, o hashing, a chave assimétrica e a assinatura digital. No caso aqui, ele faz um hashing desse bloco e passa essa informação para o próximo bloco. Então, é registrado no próximo bloco exatamente o hashing anterior. As informações desse bloco vai ser calculado um hashing e vai ser gerado para o próximo bloco. Então, a gente viu na primeira aula que para eu alterar uma informação num bloco do meio, eu preciso alterar a cadeia de hashing para frente. Então, seria muito complicado ou impossível de você alterar uma informação quando, por exemplo, você está num blockchain aqui do meio, e aí isso interfere nos hashings dos próximos blocos, então você teria que alterar um e vir alterando os outros até o último. Isso é impossível. Nós, nessa figurinha, nós estamos vendo ali que são poucos blocos, coisas de 7 blocos, né? Mas na vida real, isso aqui está na casa de milhões de blocos. Então, quer dizer, são blocos encadeados através da função hash. Uma parte é o bloco, e aí tem os seus parâmetros desse bloco, que a gente vai estudar também mais para frente, mas ele faz parte como uma parte da tecnologia blockchain. A segunda parte é o próprio chain, quer dizer, o resumo hashing, que eu mostrei na figurinha anterior, aonde ele é calculado em cima das informações que tem num bloco. Então, ele calcula em cima dessas informações e vai gerar um resumo hashing, que é um string, aí depende. A maioria gera através do char 256, então são 256 caracteres que, se mudar um bit, vai mudar completamente esse hashing de resumo. Então, o resumo é uma forma de garantir a integridade, que aquilo lá salvo não vai ser modificado, e você pode testar e verificar, e o hashing vai bater, porque a informação não foi alterada. Então, esse hashing para blockchain é uma impressão digital desses dados, e ele trava o bloco, né, nessa ordem, na sequência que vem os blocos, e cronologicamente eles estão ali registrados, ok? A última parte é exatamente falar sobre a rede desses nós. Então, esses nós, os full nós, que a gente chama, são os nós completos, eles registram todas as informações das transações e eles auxiliam, né, nessa estrutura que foi sendo montada dos blocos. Lembrando que um hash é amarrado em outro hash. Uma outra coisa importante é, quando você faz uma mineração, você cria um novo bloco, ocorre uma recompensa por esse novo bloco. A gente vai ver isso também mais lá na frente. Então, para o Bitcoin, quando você cria um novo bloco, é feito um desafio, você criou esse bloco, ele é amarrado ao bloco anterior e aí é registrado as transações e ali está valendo. Então, são essas três partes que compõem a estrutura de um blockchain. Os blockchains, como eu disse, eles vão registrar todas as informações das transações, seguindo uma linha de tempo clara de quem fez, o que fez e quando fez. Então, como eu disse, pode ser uma transação para vender, para comprar, para modificar lá a quantidade de bitcoins que você possui, e essa transação, no caso, nós estamos usando como referência o Bitcoin, mas poderia ser outra moeda, poderia ser o Ether do Ethereum, poderia ser a Solana, pode ser qualquer moeda. A estrutura Bitcoin vai respeitar, vai registrar essa transação, vai garantir através do hashing que ela vai ter integridade, ela vai estar criptografada, vai garantir a confidencialidade, e a qualquer momento eu posso verificar esse bloco
e ver se ele está disponível e se ele é válido e se ele está correto em relação à confidencialidade e à integridade dos dados. Então, uma transação Bitcoin, ela vai ser registrada em cada bloco, mas lembrando, existe uma chave pública e uma chave privada. No caso da chave pública, ele faz a verificação de um para em cima do hashing. Então, eu sou o proprietário desse bloco, eu estou numa cadeia de blocos, eu faço a minha assinatura baseada numa chave pública e, uma vez que isso é encadeado em outro bloco, eu consigo verificar essa minha assinatura com a minha chave privada. Então, lembra, são duas chaves. Uma eu encripto e a outra eu posso desencriptar. Mas uma eu posso assinar e na outra eu posso verificar. Então, são essas duas funcionalidades que vêm lá das chaves assimétricas, além do hashing para garantir a estrutura do bloco, a sua integridade, sendo amarrado no próximo hashing, e novamente a estrutura de um bloco, a sua integridade é amarrada em outro bloco no hashing. Então, esses blocos vão ter sempre o hashing anterior, e aí se faz uma cadeia de blockchain. O formato desses registros, eles seguem um padrão. O lado interessante aqui é que o blockchain tem a sua forma de fazer, o Ethereum respeita essa forma e criou outras, e o mais interessante, essas moedas são plataformas que eu posso entrar lá na internet, baixar esse código e começar a gerar essas informações baseada num padrão de uma moeda. Então, não se preocupem em desenvolver esse código, porque esse código está disponível na internet. E o lado mais interessante é esses provedores de serviço na internet, tipo a Amazon, a Microsoft Azure, a Google, tem todas essas estruturas de blockchain prontas para você usar. Você só vai lá e contrata um serviço. Então, tudo isso está muito bem definido na internet por esses protocolos, então você não tem que se preocupar em implementar código. Você baixa e reutiliza, ou contrata um serviço e armazena isso na nuvem, ok? E uma coisa importante é, a cadeia mais longa, ou seja, essa cadeia de blockchain mais longa, reflete, né, o poder computacional das CPUs que foram usadas para conseguir fazer o cálculo do desafio. Então, nós vamos estudar isso agora, como é que é você ser desafiado a criar um novo blockchain, que a gente chama que é o processo de mineração de dados, ok? Então, reforçando, essa rede requer uma estrutura mínima para funcionar, tá lá os códigos prontos, tá lá os provedores de internet que te fornece isso. Então, o blockchain, a tecnologia é considerada segura porque ela confia nesses nós parceiros para trocar informações e num movimento de um confiar no outro, isso que é o mais importante, tá? E de forma descentralizada, quer dizer, existe aí no mundo pelo menos uns 20 mil nós para o Bitcoin, pelo menos, aonde eles trocam informação entre eles, e aí, baseado num protocolo chamado prova de trabalho, o POW, que é Proof of Work, quer dizer, prova de trabalho mais longa, eu vou adicionar um novo bloco, e aí isso vai continuar sendo confiável entre eles e registrado em vários nós, para que, se um nó falhar, o outro possa responder. E nessa prova de consenso, isso que é o mais interessante. Quando eu quero adicionar um novo bloco, eu tenho que confirmar, pelo menos no Bitcoin, isso, em 12 nós, para eu poder confirmar no meu.
Então, olha que interessante, eu tenho que registrar isso em 12 para poder registrar no meu e aquela transação ser válida. Mas nós vamos ver isso em mais detalhes. Então, para cada bloco, vamos pensar, eu estou no bloco N e vou gerar o bloco N mais 1, depois o N mais 2, só para a gente pensar matematicamente, não em número, mas sempre em sequência. Então, eu vou criar um timestamp, que é o meu tempo, aonde eu pego o tempo anterior e adiciono um tempo nele. Quer dizer, eu pulo mais um tempinho para frente. 10 horas, 10 horas e 5 minutos. 10 horas, 10 horas e 10 minutos. Então, eu sempre vou adicionar cronologicamente esse tempo, e isso a gente chama de timestamp, como se fosse um carimbo de tempo. Isso é uma forma do hashing calcular isso, amarrar essa integridade, e a cada hashing eu vou ter o hashing do bloco anterior nesse bloco e vou calcular a integridade desse bloco com a função hashing e vou gerar o hashing do próximo bloco. O lado interessante aqui é, criado esses blocos, amarrado esses blocos, eu tenho que registrar algumas transações nesses blocos, e essas transações também são limitadas em quantidade. No caso do blockchain, ele grava no máximo 7 transações por um bloco. Por isso, uma transação eu comprei, outra transação eu vendi. Isso para pessoas distintas, tá? Não é para a mesma pessoa, não. Então, o que acontece? Pensa isso numa visão global, quantas transações é feitas por minuto no mundo e quantos blockchains são gerados para poder registrar apenas algumas transações. Esses metadados, a gente já vai estudar eles, são os dados referentes a esse bloco N. Outros metadados referentes ao bloco N mais 1. E assim vai. Cada bloco tem as suas próprias informações referente, né, a do que se trata esse blockchain. A gente já vai estudar esses metadados aí. Então, eles são amarrados, baseado em funções hashing, e sempre guardando a informação do bloco anterior para garantir que você não possa alterar de um bloco anterior. Ou seja, alterou, teria que refletir para frente. Então, tem segurança embutida aí nisso aí. Então, o POW, que é a prova de trabalho, né, Proof of Work, ele envolve um desafio de você calcular um hashing em SHA, né, que a gente fala SHA 256, que é o Security Hashing Algoritmo. Então, isso aqui é um padrão mundial de criptografia. Isso aqui está sólido há muito tempo, foi criado pelo NIST, como eu disse na aula passada. E aí eu começo, né, a calcular esse hashing e vou acrescentando uns números zeros. E naqueles metadados eu tenho um campo nuance, quer dizer, do inglês vem um número uma vez, um único número feito uma vez, e eu vou calculando nesse desafio, acrescentando quantos zeros forem necessários para que essa função hashing seja a mais difícil de ser quebrada. Olha que interessante. E eu uso para esse desafio um outro valor que vem. Então, para cada zero que eu incluo, eu guardo num campo chamado NBits. E para cada número que eu vou gerando como teste, eu gravo nesse nuance. E para recontrolar isso aí, eu tenho um novo campo chamado target, que chama-se desafio. Já vai ficar mais claro essas informações. Então, só para a gente se posicionar, quando essa prova de trabalho é exigida, né, para um bloco, ou um minerador desse bloco vai verificar essa informação, eu tenho que olhar o que eu tenho para calcular, eu tenho que tomar uma decisão majoritária pensando que são vários nós sendo desafiados ao mesmo tempo e apenas um deles vai ganhar a disputa. Então, nessa decisão majoritária, vale o maior esforço dessa prova de trabalho entre vários nós, e
uma vez quem venceu vai encadear esse bloco e vai amarrar os blocos, né? Então, se eu estou no bloco N, eu vou gerar um bloco N mais um na minha estrutura, no meu nó. Eu sou um provedor, um minerador de dados. Então, no meu nó, eu ganho a disputa, eu acrescento um e fica registrado esse número médio de blocos por hora, o que calcula também a dificuldade, à medida que vai aumentando o número de blocos, vai aumentando a dificuldade desse desafio para ser gerado. Já vamos ver mais informações e vai ficar mais claro isso. Então, para eu poder fazer acrescentar um bloco, eu tenho que seguir alguns passos. Então, fazem parte do protocolo POU, prova de trabalho, exatamente, né, para as novas transações, transmitir para todos os nós coletam essas transações num bloco, é feita essa prova de trabalho para o bloco, aonde eu calculo lá, baseado no target, baseado nos bits, no n-bit, eu gero um nuance, eu já vou mostrar uma figurinha disso, e aí eu venci a disputa, eu ganhei a disputa, eu posso gerar um bloco novo. Eu perdi a disputa, infelizmente você não gera um bloco novo, e quando eu ganho a disputa, também ganho um incentivo financeiro por ter gerado um bloco. E para cada transação que eu incluo no bloco, eu também ganho um incentivo financeiro. No passo 4, quando um nó encontra, né, essa prova de trabalho, ele venceu a disputa, ele é transmitida essa informação para os outros 12 blocos, então quer dizer, eu preciso ter o consenso em 12 blocos, esses blocos aceitam esse novo bloco, se e somente se as transações neles contidas forem válidas, baseado nessa prova de trabalho, e ele verifica também a situação assim, eu estou vendendo um Bitcoin. Opa, mas eu não tenho esse dinheiro para vender. Então, ele verifica também essas situações são válidas. Ou eu estou vendendo 10 bitcoins, mas eu só tenho 5. Então, para evitar fraude ou você entrar no saldo negativo, né, de uma conta bancária, isso aqui não é conta bancária. Não existe essa opção de saldo negativo. Então, ele verifica se você pode vender o que você tem. E na hora que você está comprando de alguém que tem o produto para vender, né? No caso aqui, nós estamos exemplificando o Bitcoin, mas poderia ser qualquer outra moeda, o Ether, o Solana, ok? E no final é feita essa aceitação do bloco e é criado o bloco N mais um naquela cadeia usando o hashing anterior. Então, essa sequência de passos é o protocolo blockchain baseado na prova de trabalho para adicionar um novo bloco. Vamos entrar em mais detalhes. Então, nesse desafio, normalmente vai ganhar a cadeia mais longa. Por que eu uso o termo a cadeia mais longa? Pode ser que durante o processo duas cadeias ganhem, né, de bloco, uma para a esquerda e uma para a direita. Legal. A da esquerda era menor, a da direita maior, e evoluiu mais e foi adicionado outros blocos e foram feitas novas transações e mais blocos. O que acontece com essa da esquerda? A da esquerda vai sumir, mas as transações delas vão ser remanejadas para outro blockchain. Então, no final, a figura seria uma linha contínua de blockchains, onde só existe uma cadeia mais longa. Então, se durante o processo for gerado 2 cadeias, 3 cadeias, ele vai se reenquadrar, ele vai se reorganizar, vai valer apenas a cadeia mais longa e o processo que foi transmitido 2 versões, ao andar do blockchain gerando novos blocos, ele vai corrigir isso e vai ficar com a cadeia mais longa e a cadeia mais curta será encerrada. Isso é feito ao longo de vários bloquinhos sendo adicionados, ele verifica essa situação, escolhe uma ramificação maior e corrige as ramificações anteriores, e aí fica uma única linha
não ficaria, a gente pode se dizer, uma árvore, né, com vários ramos, ficaria apenas um ramo, um tronco só, uma cadeia de blockchains. É isso que fica no futuro, no final. Tudo bem? Então, voltando lá naqueles metadados, eu tenho que registrar qual a versão do blockchain. Então, ele tinha versão 1, versão 2, versão 3. Eles estão evoluindo e melhorando essa tecnologia. Eu tenho a função hash anterior, que eu já expliquei. Eu tenho uma função árvore, raiz da árvore de Merkle. Já vou explicar ela, que é exatamente isso que eu estava falando dos ramos. Então, eu teria duas cadeias correndo concorrentemente, eu vou lá, elimino e fico com uma só. Então, essa prova de Merkle é uma tecnologia antiga também, que foi incorporada no blockchain para garantir que você vai ter só uma árvore. Já vou mostrar um exemplo. Eu vou ter o carimbo do tempo, cronologicamente, o timestamp. Então, no N-bit, eu vou adicionar 1 bit, 2 bits e vou calcular o meu desafio para gerar um nuance novo e que seja da maior dificuldade computacional, prevendo, né, que isso aqui poderia ser tentado hackear, mas aí eu gerando essa dificuldade computacional, eu bloqueio isso. Então, adiciono bits e calculo um número que seria mais difícil de ser quebrado, e aí eu aumento, né, o nível de segurança de um blockchain. E aí eu vou ter um contador de transações e vou ter as minhas transações individuais de compra e venda da moeda. Pode ser qualquer moeda, tudo bem? O lado interessante aqui, como eu disse, existe um incentivo, né, de taxa de transação, que a gente chama de TT lá. Então, esse incentivo é uma forma de você garantir, por exemplo, né, que entre o valor de entrada e o valor de saída de uma transação dessa não seja negativo, né? Entre eu comercializar várias entradas e várias saídas de transações, isso não seja negativo. Então, eu tenho uma taxa de incentivo que faz com que, né, a diferença entre o que entra e o que sai dessas transações de compra e venda de Bitcoin, por exemplo, seja sempre zerada ou positiva. Já vem uma figura depois da árvore de Merkle explicando essa taxa de transação, tudo bem? Então, vamos estudar um pouquinho como é que essa árvore de Merkle. O objetivo dela é evitar, né, aquelas ramificações. Então, eu tenho duas ramificações ali na primeira figura, que eu já vou marcar com a caneta, e o meu objetivo é, eu tenho uma ramificação e outra ramificação. O meu objetivo é que tenha apenas uma ramificação e que esse bloco siga essa ramificação. Então, essa estrutura aqui, ela vai ser simplificada e eu vou fazer com que essas transações sejam transportadas para um outro bloco, e isso aqui vai deixar de existir, mas eu preciso dessa função hash, que ela vai ser usada no cálculo da raiz dessa árvore, junto com o outro ramo que segue o fluxo e ele permanece na árvore. Então, eu preciso também manter essa transação e essa daqui de hashing, mas essa daqui também vai ser eliminada e transportada, e aí nós vamos ter uma árvore que vai crescer exatamente nessa ramificação que ficou. Então, esse processo de enxugar, reduzir essas ramificações, é para exatamente os blocos ficarem numa sequência linear, que eu consiga pesquisar apenas uma linha de dados e evitar que eu tenha várias linhas ou várias ramificações para eu pesquisar essas transações, e essas transações servem também para eu verificar e confirmar. Ó, o cara tem dinheiro lá, ele pode vender esse dinheiro. Olha, eu comprei mais lá, eu vou adicionar, mas o cara que vendeu, ele tem, eu preciso verificar.
Então, por isso que é simplificado essas árvores, mas os hashings, os resumos hashings são mantidos exatamente para permitir, né, que esse bloco, ao gerar a função hashing que vem para cá, foi baseado na árvore que ele tinha e o novo hashing que vai ser gerado vai ser baseado no anterior, mais o root dessa estrutura que eu tenho e vai criar o novo hashing para o novo bloco. É isso que acontece. Então, essa árvore Merkle, ela vem de tecnologias antigas, usando essa função hashing, elas são simplificadas para que mantenha uma estrutura linear e não mais ramificada. Eu só vou ter um ramo, uma única sequência, e que isso me ajuda no processo de verificação, de eu não ter que ficar verificando vários ramos, várias vertentes, apenas uma linha, ok? Então, aquele incentivo que eu estava falando era exatamente eu ter várias transações de entradas e várias transações de saída. A regra para o Bitcoin, tá? Válida para o Bitcoin, é que eu posso ter várias transações de entrada, mas eu teria no mínimo uma de saída. Isso me garante que o saldo aqui sempre vai ser maior ou igual a zero. Então, se por algum motivo, né, entrou pouco Bitcoin e saiu muito Bitcoin, eu vou ter que fazer aquela taxa de incentivo e zerar isso para que a coisa fique zerada e positiva. Isso é interessante pensar que numa economia descentralizada, né, o princípio econômico aqui é que todas as transações elas sejam positivas no sentido: o que você comprou é o que você vendeu, o que você comprou é o que você vendeu, ou o que você comprou, você vendeu menos, mas sobrou saldo. Se não, teria situações negativas. Lembra que a gente não tem saldo negativo. Isso aqui não é uma conta bancária, não é cheque especial, não existe isso aqui. O que existe é zerado ou positivo. Então, para garantir isso, existe esse incentivo de transação e para cada transação eu vou ter várias entradas, vários saldos que somam e apenas no mínimo um de negativo que sai. Essa é a regra do jogo do protocolo Bitcoin. Isso fica mais claro à medida que você vai fazendo, você vai entendendo a tecnologia. E o motivo disso, né, é para garantir também que essa única saída, que no caso você está garantindo que você está fazendo um pagamento em Bitcoin, está vendendo o Bitcoin, está entregando o Bitcoin, né, para simplificar também o troco, né? Quer dizer, se sobrar, eu sei que sobrou, eu tenho troco aí para fazer o negócio, né? E troco pode ser troco zero ou pode ser troco positivo. Então, por isso, essa regra de economia positiva, tudo bem? Tem que ser zero ou maior que zero. Eu convido vocês a entrar nesse site aí para vocês verem uma animação de criação de blockchain, tá? Então, ele, para cada entrada e saída, então lá o verdinho é entrada e o vermelhinho é saída, ele faz esse controle, né? E é uma animação que mostra essa estrutura de blockchain como seria no mundo real. Eu convido vocês a assistir isso daí, ver esse vídeo, tá no browser, vocês podem assistir para vocês entenderem, tá, o que é uma simulação dessas cadeias de bloco e como isso funciona entre os nós. E, de repente, uma cadeia de bloco vai lá e confirma com outro cadeia de bloco que ele nunca se relacionou, ele puxa assim a coisa mais linda do mundo, e você entender que os blocos estão interligados de alguma forma e que no tempo eles vão se interligar mais lá pelos processos de votação e de consenso, ok? Então, vamos olhar como é que é o processo de fazer a mineração de um Bitcoin. Eu estou usando como exemplo o Bitcoin, mas poderia ser outra moeda virtual. Então, no meu bloco, eu tenho as informações desse bloco,
Lembrando que veio um hashing do bloco anterior. Isso eu falei lá na primeira aula, reforcei na segunda, que o primeiro bloco chama Gênesis. Então veio lá do Gênesis, veio seguindo essa estrutura. Então eu cheguei nesse momento, eu tenho o hashing do bloco anterior, e aí eu assinei uma transação desse Brian para o Caleb, e aí eu tenho uma prova de trabalho que é esse número aqui, tudo bem? O primeiro passo é fazer o cálculo do SHA, Security Hashing Algoritmo, de 256 bits, aonde eu vou gerar, né, um resumo de 256 bits, aonde eu preciso aumentar o número de zeros aqui para aumentar a dificuldade. Então, ele colocou 29 zeros aqui para aumentar e colocou um nuance, que é o desafio dele, como o número 25. Ao fazer esses cálculos aí, eu posso chegar num nuance menor. E aí eu sou um candidato ao meu bloco ser aceito como um novo bloco de Bitcoin. O lado interessante é calcular esse nuance. Então, como eu disse, esses algoritmos estão prontos, essas estruturas é só baixar lá, você não tem que fazer nada, você não tem que calcular isso está pronto. E uma vez que você ganhou esse desafio, foi calculado, você venceu esse nuance, apresentou um nuance menor que 25, 10, 8, 7, é um número menor que 25. É calculado, então, esse hashing, vai gerar esse hashing, que vai ser o hashing do seu bloco novo, amarrando do bloco anterior. Então, eu peguei o bloco anterior, calculei uma função hash, adicionando bits para o desafio de nuance, cheguei num novo resumo de hashing que vai ser gravado no novo bloco, e aí eu configurei uma prova de trabalho disso. O lado interessante é, são vários nós fazendo ao mesmo tempo essa prova de trabalho, e aquele que conseguir calcular no menor tempo isso, comunica aos outros nós, que ele tem acesso, que estão no ar, e esses nós estariam fazendo a mesma prova de trabalho que você, e você venceu, e aí a transação é confirmada, e é gerado um novo bloco, onde eu vou registrar essa versão do blockchain, eu vou registrar esse hashing que veio desse novo bloco anterior, eu vou começar uma nova árvore de Merkle baseado nessa primeira assinatura que vem, vou registrar o carimbo de tempo do bloco anterior mais o tempo adicional, e fico registrando o número de bits que foi e o nuance, e aí eu registro a primeira transação e depois a segunda, até encerrar lá, no caso do Bitcoin, no máximo 7 transações, tá? E eu encerro esse blockchain e estou pronto para criar outro. Então, a estrutura de blockchain, na média, o blockchain adotou um padrão de você criar 2010 blocos desse a cada 10, 12 minutos. É uma coisa assim. E aí, essa matemática garante, né, se você tem 2.000 para 10 minutos, que você cria um bloco desse a cada 12 segundos, 13 segundos. Então, o cálculo que você tem que fazer tem que ser muito rápido para você vencer a disputa em relação aos outros, e o seu bloco que você minerou novo é o que vai ser adotado. Então, isso são padrões do Bitcoin, pode ser que outra moeda não aceite isso, pode ser que seja outra prova de trabalho, que não seja a prova de trabalho, a Proof of Work é o do Bitcoin. O do Ethereum, ele usa Proof of Stake, é a prova de participação, tá? É feita uma eleição, é diferente dessa daqui, a gente vai estudar lá quando a gente estiver estudando o Ethereum, mas começamos entendendo as estruturas, como é o processo de hashing, baseado em N bits e nuance, ok? Lembrando que isso aqui está tudo pronto, código pronto, é só baixar na internet ou contratar um serviço de um provedor de internet. Então, se eu parar para pensar, a rede Bitcoin hoje tem milhares de nós distribuídos pelo mundo,
eu tenho que administrar o meu nó, então eu sou um participante da rede, eu olho apenas para mim, eu olho os blocos que eu controlo, eu faço a tentativa de minerar um novo bloco e se eu ganhar, eu adiciono e se eu não ganhar, eu confirmo a transação desse bloco de quem ganhou, vou administrando o tamanho desses blocos ou dessa linha de blocos. Lembra que vai ter uma única ramificação, usando o hashing, usando as assinaturas digitais e usando as chaves assimétricas para assinar e para verificar a assinatura desses blocos. Como eu controlo isso, então eu tenho duas chaves, né? Uma para criptografar e a outra para descriptografar, ou uma para assinar e a outra para verificar. Baseado nessas chaves assimétricas, baseado em hashing e baseados na assinatura digital, eu faço o blockchain, a tecnologia blockchain funcionar. O lado interessante é, se eu mudar de moeda, eu mudei de protocolo. Então, a rede Ethereum, ela tem a moeda Ether, ela foi criada logo após o Bitcoin, mas em 2022 ela mudou o padrão dela de consenso, o algoritmo era por prova de trabalho, ela adotou o de prova de participação, que é um processo de eleição e a gente já vai estudar ele, aonde eles servem, ela também é híbrida, tá? Ela aceita o Bitcoin e aceita o padrão dela, mas ela comercializa a moeda dela, então ela vende e compra Ether, que tem uma cotação muito diferente do Bitcoin. O Bitcoin está hoje na casa aí de $100.000, um Bitcoin, ou R$ 600.000. O Ether é um pouquinho menos, é tipo $2.000, $3.000. Então, ele é uma moeda de valor menor, mas ele tem as suas qualidades. Principalmente quando o Ether mudou em 2022 para a segunda versão, ele adicionou os contratos inteligentes, a gente vai estudar isso lá num módulo, que é uma tecnologia de você usar o blockchain para implementar contratos inteligentes. Então, eu vou dar uma pinceladinha do que é contratos inteligentes. Pensa no seguinte: você precisa registrar certos contratos num banco de dados de nós distribuídos, né? Lembra que o blockchain é isso. Vai ter essa prova de trabalho, essa prova de participação, e esses contratos inteligentes, eles são baseados em código, em linguagem de programação, e que se acontecer um evento, ele vai lá e toma uma ação. Então, por exemplo, eu poderia ter um contrato de compra e venda de mercado futuro, que se o valor lá de um ativo diminuir, tipo a saca de soja, eu vou lá e compro, eu mando esse contrato comprar mais tantas sacas de soja. Olha que interessante. Eu criei um robozinho, um chat lá, né? Um robô para tomar decisões, mas o que esse robô faz é administrar um contrato desse inteligente para tomar ações e comprar um ativo, no caso, saca de soja, né? Porque o preço baixou e eu tenho um valor ali, um parâmetro, se ele chegou a $50, eu compro mais e eu compro tantos mais. Se ele chegou a $45, eu compro mais. Agora, você pode pensar na função inversa. Se a cotação da saca de soja chegar em $100, eu vendo tantas sacas. Se chegar em 120, eu vendo tantas. Então, isso é você implementar um contrato inteligente baseado em códigos que, disparados certos eventos que ele monitora, eu posso tomar algumas ações, tá? Esses modelos de serviços são de organizações autônomas descentralizadas. Isso aqui é a tecnologia blockchain sendo usada por essas empresas, e aí elas trocam informações, são descentralizadas, e
O mecanismo de proteção do blockchain continua valendo, tá? E o mais interessante, a cadeia de blockchains aqui são bem menores do que a de Bitcoin, tá? Então, eu estou mostrando uma segunda opção em relação ao Bitcoin, mas que utiliza a tecnologia de blockchain. A terceira modalidade de redes, né, de estruturas de blockchain, é a rede Ripple, chamada de RippleNet. Ela também trabalha com instituições financeiras e bancos, aonde registra essas transações de diferentes tipos de moeda. Então, essa rede Ripple, ela tem a sua própria moeda. Aqui a gente abrevia ela como XRP, assim como Ethereum tem o Ether, e assim como o Bitcoin, né, tem a sua estrutura de Bitcoin e tem os seus blockchain lá que controla ela. Mas o lado interessante da XRP, da Ripple, que ela é uma híbrida, uma estrutura híbrida que permite a comercialização de outras moedas a partir dessa tecnologia que ele chama de XRP Ledger. Ele converte moedas do mundo real, que a gente chama de moedas fiduciárias, quer dizer, do mundo real, tipo dólar, para XRP, como converte de XRP para euro, por exemplo. Então, nessa plataforma da rede Ripple, é uma plataforma de comercialização, de transação de várias redes de moeda, e essa tecnologia de blockchain permite essas transações e conversões de uma moeda para outra, e as transações, então, além de ser de compra e venda de moedas, também é a de conversão de moedas, ok? Mais uma estrutura de blockchain, mais uma moeda virtual para vocês conhecerem. A quarta rede ou estrutura de blockchain, que também foi evoluindo, ela chama de Hyperledger. Ela veio de código aberto, como eu falei, você pode ir lá e baixar o código, veio da Fundação Linux, foi criada em 2015. Lembra, o Bitcoin surgiu em 2008. 2015 surgiu a Hyperledger. E ela permite, né, trabalhar com blockchain em aplicativos, tanto para redes privadas como para redes permissionadas, com transações privadas ou contratos confidenciais. Lembra que eu utilizo a criptografia para proteger meus dados? Para identidade e auditoria dessas transações, para interoperabilidade entre vários tipos de redes, e é totalmente modular. Então, se você chegar lá e falar assim, não, eu quero trabalhar só com Bitcoin, só Bitcoin. Não, eu quero trabalhar só com Ether, só Ether. Não, eu quero trabalhar híbrido, com várias moedas ou conversões entre elas. Ele também aceita. Tudo bem? Então, é uma outra possibilidade de você trabalhar com o blockchain, uma outra infraestrutura toda pronta e operando. Basta baixar o código e virar um associado, e você poderia trabalhar nessa rede Hyperledger, ok? E eu tenho dentro dessa Hyperledger, eu tenho vários frameworks e ferramentas que me ajudam a administrar essa rede de blockchain da Hyperledger, como eu tenho um framework chamado Fábrica, que me cria soluções para contabilidade distribuída. Lembra que o Bitcoin se baseia em livro-razão, né, de entrada e saída, débitos e créditos. Então, eu posso auditar isso daí, dessa contabilidade distribuída. Eu tenho um outro framework chamado Borrows, que ele faz contratos inteligentes. Ele baixa uma máquina virtual da Ethereum e trabalha dentro do Hyperledger. Aí você fala, nossa, mas é a estrutura de outra moeda? Sim, os códigos são abertos e esses frameworks, essas novas redes vão pegando o que tem de melhor de cada uma. Por isso que existe 20 mil moedas digitais.
A cada tecnologia sendo criada, a cada novo concorrente, eles vão incorporando o que tem de melhor na outra, porque a maioria dessas redes, essas estruturas em blockchain, são de códigos abertos, então você tem a permissão de reutilizar. Um outro framework, o Wind, ele é uma biblioteca dessas identidades descentralizadas. Então eu consigo identificar os nós que estão descentralizados, quer dizer, não tem um banco de dados que registra essas identidades. Por isso que a rede é solta, é aberta, pode entrar e sair quantos nó quiser, mas eles têm que trocar informação entre eles. Utiliza o framework da Indy. O IROHA é um projeto para infraestrutura corporativas. Então, suponha que a sua empresa é muito grande, com uma matriz e várias filiais, e eu decido usar o blockchain lá dentro para controlar minhas operações entre as matrizes e a filial. Então, esse projeto, esse framework do Hyperledger veio para ajudar nesse tipo de problema. Então, lembra, tem uma empresa, tem a matriz e tem várias filiais e quero pôr a tecnologia blockchain lá para controlar o meu banco de dados descentralizado, fazendo votações entre matriz e filiais, utiliza esse framework, né? IOHA. Eu tenho o Sawtooth, que é para criar, implantar e executar registro Ledger distribuídos, porque o Ledger também é uma moeda. Então, essa moeda também virtual, baseada no projeto Linux, também tem a sua cotação, e eu posso ter interesse de registrar e controlar essas informações. Então, esses frameworks, essas ferramentas são distribuídas gratuitamente por esse projeto do Linux Foundation chamado de Hyperledger. E por último, a última rede a gente chama de multi-chain. Ela é uma plataforma desenvolvida em 2014 para criar e implementar blockchains privados. Lembrando, o Bitcoin é um blockchain público, onde os nós conversam publicamente entre eles, fazem a mineração, elegem um novo bloco. Legal. Mas se eu sou uma empresa e tenho matriz e filial e decido fazer o meu blockchain privado, onde eu não compartilho informações fora da minha organização, eu tenho interesse de manter a coisa mais restrita possível. Mas também eu posso pensar em blockchains entre organizações. Então, por exemplo, suponha que os bancos de um país decidam usar blockchains para fazer as suas transações. Então, é possível também utilizar blockchains privados a níveis de vários bancos, várias instituições, vários tipos de organização, companhias de seguro decidem registrar os contratos de forma descentralizada para garantir que exista replicação desses contratos em vários nós, né, que não centralize isso, que não seja um ponto, né, de risco você centralizar. Então, eu poderia usar essa estrutura da multi-chain para fazer isso. E aí ela trabalha com servidores Windows, da Linux, da Apple, fornecendo uma interface, né, de software pronta para você utilizar, muito simples. E se você não quer usar a interface, pode ser por linha de comandos. Utilizo a mineração usando, no caso, com segurança, pela prova de trabalho e não tem custos adicionais em cima disso. Ou seja, o Bitcoin, lembra que ele cobra uma taxa lá, né? Esse aqui não tem custo adicional, quer dizer, ele é mínimo para você usar a tecnologia deles. Vai ter redes que vão cobrar, vai ter redes que não vão cobrar. Você faz os pontos positivos e os pontos negativos desses 5 modelos que eu dei para vocês. Eles são os 5 mais usados hoje, pode ser que amanhã não seja, mas o que interessa aqui é você conhecer a tecnologia e ver que existe muito código pronto, muito código aberto. E se você não quer usar o código, quer pegar lá um serviço pronto, vai para um provedor aí de internet, vai para uma Amazon, uma Azure, uma Google, que isso aí já tem blockchain pronto lá. É só dizer o tipo e você contrata lá, ok?
Para encerrar, né, essa unidade, eu convido vocês a ir lá olhar esse livro, né, Blockchain Ethereum, que ele explica como funciona, né, a arquitetura, a estrutura de blockchain do Ethereum, então capítulo 1, capítulo 5. Olhar o artigo, né, do Satoshi Nakamoto, né, aonde ele criou o Bitcoin e apresentou a tecnologia, né, de blockchain, e olhar o livro de blockchain para leigos, tá? Os capítulos 9, 10 e 11, que explicam exatamente essas estruturas, o Hyperledger, né? Como é que funciona isso, como é que funciona a Microsoft Azure, né? E também o da IBM, que eu não falei, mas é interessante dar uma lida, porque é uma estrutura, é um provedor, né, de serviços de blockchain na internet. Nos vemos na próxima. Bom estudo a vocês.